Gênesis capítulo 6. É aqui que a história da humanidade parece encontrar um abismo. A criação que começou tão boa, agora se inclina para a escuridão. Este é um capítulo sobre o mundo quebrado e um Criador que decide, com o coração partido, recomeçar. O texto já começa nos confrontando com uma pergunta fundamental, uma que ecoa até hoje. E se o problema mais profundo da humanidade não estivesse naquilo que as pessoas fazem, mas sim naquilo que elas desejam? Gênesis 6 muda o nosso foco. O diagnóstico aqui não é sobre atos isolados, um erro ou outro, é sobre a fonte de tudo, a inclinação contínua do coração humano. Olha, o que o texto revela aqui é algo bem profundo, bem sóbrio. A maldade não era um acidente, era a atmosfera, era o ar que se respirava. A imaginação, a nossa própria fábrica de pensamentos e desejos, estava continuamente voltada para o mal. João Calvino captura essa ideia com uma imagem muito forte. Para ele, Gênesis 6 é como um raio-x da corrupção total. Sabe, não adiantava mais podar alguns galhos, a própria raiz da humanidade estava comprometida. E aí vem Agostinho de Hipona, que complementa essa visão. Ele enxergava essa crise toda como uma consequência de amores desordenados. O mundo não desmoronou por ignorância, não. Foi por colocar o afeto nos lugares errados, por amar a criação mais do que o próprio Criador. E no meio dessa escuridão toda, Martinho Lutero nos aponta para a luz de um homem. Ele destaca Noé. E não por causa de grandes discursos, mas pela sua fé silenciosa. Uma obediência que continuou firme, mesmo quando o mundo inteiro ao redor achava que a fé dele era, literalmente, uma piada. Agora, a narrativa muda de perspectiva. A gente sai do caos aqui da terra e vai para o silêncio do céu. E a resposta de Deus, olha, não é uma resposta fria, distante. Não, é algo profundamente pessoal, marcado por uma dor que o texto bíblico faz questão de registrar. O texto menciona aquela união misteriosa dos filhos de Deus com as filhas dos homens, um ponto que gera debate até hoje. Eram anjos? A linhagem justa de Sete? Ou quem sabe, reis tiranos? A verdade é que a Bíblia, de propósito, não fecha essa questão, porque o foco crucial não é o como isso aconteceu, mas o resultado devastador, uma corrupção que se espalhou por toda parte. E então, a gente chega numa das frases mais difíceis e talvez mais humanas de toda a Escritura. O texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas o que isso quer dizer de verdade? O ponto-chave aqui é entender que esse arrependimento de Deus não é como o nosso, tá? Não é um "ops, cometi um erro". É uma expressão da língua hebraica que fala de uma dor relacional muito profunda. É o lamento de um Criador que vê a sua amada criação se autodestruindo. É a tristeza de um pai com o coração partido. No meio de todo esse barulho, de toda essa violência e tristeza, a câmera da história foca em um único homem, Noé. Ele é o exato oposto de tudo que estava acontecendo. Um ponto de silêncio e fidelidade bem no meio do caos. O contraste é total. De um lado, a gente vê a corrupção e a violência como a norma. Do outro, um homem descrito com 3 qualidades raríssimas: justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Veja bem, ele não só acreditava em Deus, ele caminhava junto com ele. A resposta de Deus para toda aquela corrupção não foi só o juízo, foi também a graça. E essa graça tomou uma forma bem concreta: uma arca, uma porta para a salvação, construída pela obediência de um só homem. Vamos tentar imaginar essa cena. Pensa só, por cerca de 100 anos, a construção de algo que ninguém jamais tinha visto. Isso não foi um projeto de fim de semana, né? Foi o trabalho de uma vida inteira. E todo esse trabalho acontecendo debaixo de um céu provavelmente azul, não tinha nenhum sinal de chuva, nenhuma prova visível que confirmasse a ordem de Deus. O que existia era apenas a palavra dele e a fé de Noé. Enquanto o mundo ria, duvidava, vivia em seu próprio barulho, havia um som constante e solitário, o som do martelo de Noé, o som da obediência, o som da esperança sendo construída, uma tábua de cada vez. E essa, no fundo, é a essência da história. Fé antes da evidência, obediência antes da compreensão total, confiança no caráter do Criador, mesmo quando a criação inteira parecia ter esquecido dele.
E é aqui que a história da arca começa a apontar para algo ainda maior. A arca, com aquela sua única porta, se torna uma figura, uma imagem de Cristo. Um único caminho de salvação oferecido por Deus no meio do juízo de um mundo quebrado. Para entrar na arca, era preciso ter fé. E para seguir a Cristo, também. Então, tá. Como é que essa história tão antiga de um dilúvio e uma arca conversa com a gente hoje? O que essa fidelidade, que é capaz de gerar recomeços, tem para nos ensinar? Num mundo tão barulhento e caótico quanto daquela época, a pergunta continua valendo. O que de verdade chama a atenção de Deus? O que é que se destaca no meio da multidão? A resposta que Gênesis 6 nos dá é ao mesmo tempo simples e poderosa. Deus não está procurando por multidões impressionantes, mas sim por pessoas que estão alinhadas com o coração dele. Noé não mudou o mundo, ele foi fiel no mundo em que vivia. E isso ensina pra gente que um grande recomeço de Deus muitas vezes começa com a obediência silenciosa de uma pessoa só. E essa talvez seja a grande mensagem final de Gênesis 6. Não é só uma história sobre destruição, é sobre uma esperança que persiste. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece ter chegado ao fim, quando o mundo chega no seu limite, a história nas mãos de Deus, ela não acaba, ela recomeça.